os nossos queridos amigos e irmãos que nos assistem pelo YouTube. Nessa manhã de domingo, dia 13 de março de 2016, o nosso povo brasileiro estará indo às ruas das nossas cidades para clamar por justiça, para clamar a Deus. A voz do povo será ouvida. E nós, como servos de Deus, estamos estudando hoje, nessa manhã, o tema corrupção à luz da Bíblia. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Há quem pense que a corrupção seja um fenômeno recente na sociedade. Se fosse, não haveria tantas advertências bíblicas a respeito do assunto. Então eu queria te dizer, o mal que assola não só o Brasil, é um dos mais combatidos na Bíblia, é um dos assuntos mais combatidos na Bíblia: corrupção. E nós vamos falar sobre vários diversos níveis de corrupção. E eu fiquei tão impressionada ao estudar isso aqui ontem. Cheguei de viagem e fui estudar isso aqui e falei assim: meu Deus, o que é isso? Não posso passar a oportunidade. E já, nós precisamos meditar isso na Bíblia. Amém? Vamos falar sobre o Brasil, nosso país. O Brasil está passando pela maior crise política de toda a sua história. E mediante todas as notícias internacionais, esse é o maior escândalo que já se viu mediante todas as nações, onde se envolve todos os níveis da sociedade, desde as empresas, desde os empresários, desde os trabalhadores, dos governantes, dos que fazem as leis, dos que julgam, dos que governam, dos que administram, de todos os níveis. Nós vimos aí o escândalo do Petrolão, esse escândalo que está atualmente aí corroendo toda a nossa nação e o nosso dinheiro, corroendo e levando embora todos os nossos empregos, tirando de vários pais de família o seu sustento, mas por erro e pecado de pessoas que Deus um dia permitiu chegar numa posição de destaque, seja empresário, seja governante, seja legislador, seja qualquer outro que você esteja aí agora pensando. Deus permitiu chegar. Independente se eles eram ímpios, são ímpios ou não, Deus permitiu chegar. O maior caso de corrupção da história mundial. Já parou para pensar nisso? Nós estamos entrando para a história mundial como o maior escândalo. Isso aqui é para nós nos constrangermos como povo de Deus e dizer assim: Senhor, nós precisamos nos humilhar nessa manhã. E você tem que compartilhar esse vídeo com outros servos de Deus, para a gente se constranger ao ponto suficiente que Deus fala assim: se o meu povo clamar a mim, eu sararei a terra. Mas se a gente não se constrange, se a gente não traz o choque da situação, a gente está vendo na televisão, nós já até perdemos o fio da meada. Aonde é que começou? Como é que começou as investigações? Nós já até perdemos isso, nem conseguimos acompanhar, porque a sujeira é grande demais. Vamos em frente, vamos falar sobre a história do Brasil. E aí você vai perceber que o seu clamor é um pouco mais profundo. Se você perceber como é que o Brasil foi descoberto e o que acontecia naquela época, já havia corrupção. E a gente fala assim: nossa, isso é muito mais antigo do que eu estava imaginando. Lá no 1900, 1800, não sei quanto, quando é que o Brasil foi descoberto? 1500. Lá desde 1500 fomos fundamentados em corrupção. E nós temos que pedir ao Senhor: vai tirando toda a casta de demônios de corrupção da nossa nação, porque isso passa a fazer parte do nosso cotidiano. Quando vamos comprar alguma coisa, dá um jeitinho aí, dá um desconto aí, dá um jeito, né? Todo brasileiro, Deus que me perdoe, veja bem o que eu estou dizendo, está tão entranhado que de qualquer forma, às vezes em qualquer situação da vida, já tem o chip de desejar algo que seja ilícito e ilegal. Vamos lá sobre a nossa história. A cultura da corrupção brasileira remete à formação do Estado brasileiro desde a época do descobrimento no período da colonização. Portugal não possuía, com relação ao Brasil, um projeto de fazer isso aqui uma nação. Ele não tinha isso como projeto, ele tinha como projeto para exploração. Para pensar nisso. Isso aqui não era projeto para ser nação para eles, era projeto para ser um território que eles pudessem vir, explorar
enriquecer e ir embora. Você pode perceber que na época não houve inúmeras pessoas querendo sair, migrar de lá para vir morar aqui. Pelo contrário, eles vieram para eles saquear e levar, enriquecer. Isso é corrupção. Não foi projeto para se formar nação. Misericórdia. E aí o que eles diziam? Eles tinham isso então para ter o povoamento, não era para uma nação, mas tão somente a intenção de exploração e mercantilização dos nossos produtos, das nossas riquezas, do nosso minério, das nossas pedras preciosas, do nosso pau-brasil, todos isso aí era riqueza nossa, e eles vinham, levavam, exploravam e ia levar para mercantilizar lá, para ganhar dinheiro lá, o que era de uma terra para ser levantado um povo. Inclusive, poucas, então, como eu estou dizendo, pessoas não vieram para esse território brasileiro, muito pouco veio, e eu vou dizer, a ideia dos portugueses era um enriquecimento fácil e rápido, para voltar à metrópole enriquecido. A exploração era a finalidade primordial de Portugal. Olha que interessante fazermos uma observação sobre isso. Por que nós estamos falando sobre essa questão? Você tem que saber como orar. Eu sempre gosto de ensinar pessoas a orar. E é tão importante você saber orar, porque sentenças espirituais foram colocadas naquela época. O nosso hino brasileiro, deitado em berço esplêndido, é deitado para a vida inteira, não se levanta. Nós temos que rejeitar certas coisas. Pai, nós não somos um povo que vai viver deitado décadas, passando séculos, e o povo dizendo que somos ricos, mas nós não conseguimos nos levantar. Nós rejeitamos essa letra, nós rejeitamos, é apenas um hino que se canta, mas toda a legalidade espiritual tem que sair dele. Amém? Aleluia. Naquela época já havia práticas corruptas, ilegalidades no comércio do pau-brasil, do tabaco, do ouro, do diamante e de escravos. Um ditado popular daquela época era assim: quem furta pouco é ladrão. Presta atenção que isso aqui foi tudo fruto de pesquisa. E olha aqui o que eu descobri. O ditado daquela época era assim: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, e quem furta, mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Era o que eles falavam. Quem dá glória, quem fala misericórdia, está repreendido. Está repreendido. Irmãos, para pensar no que eu vou conversar aqui hoje com a igreja. Fala depois que esse vídeo for editado. Compartilhe com outros servos de Deus, outras pessoas precisam saber e rejeitar. Assim, não, nós vamos nos levantar, somos uma nação forte, temos esclarecimento, não somos ignorantes, e nós estamos entendendo que isso é antigo. Vamos fazer cessar e Deus vai curar a nossa nação. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Está repreendido em nome de Jesus. Após essa frase, veio o coronelismo regional, que favoreceu injustiças e corrupções em todo o país. E hoje, a corrupção no nosso país vem com mensalão, petrolão e outros. São casos de corrupção atrelados a projeto ideológico de manutenção do poder político. No passado, Portugal e na época do coronelismo, a intenção era enriquecer, apenas. Mas agora é um projeto ideológico de manter um poder. Aí que é o perigo. Porque não é só apenas enriquecer aqueles que estão interessados na riqueza. Eles estão querendo se manter efetivamente por décadas e décadas e décadas, escravizando o povo. E depredando e roubando tudo, porque é um gafanhoto. Então, quando tem corrupção com pensamento ideológico, é muito pior do que antigamente. Porque só enriquecia e ia embora. É ou não é? O Brasil não foi liberto da nação de Portugal? Foi. Foi liberto aí, os escravos não foram libertos, aqueles que se enriqueceram na guerra ficaram ricos, mas agora não, está tudo armado e engendrado para que
todos os níveis estejam permanentes no poder só para roubar e manter o povo escravo. Antes era um meio de enriquecimento, e hoje o enriquecimento próprio com a ideologia do poder político atuando. Vamos estudar nessa manhã então vários textos bíblicos. Prepare a sua Bíblia em Isaías 33, versículo 15. Nós vamos ver muita coisa. Pegue papel e caneta se você quiser. Isaías capítulo 33. É importante você tomar nota, porque você vai poder ter argumentos com pessoas nessa reta final aí, dessa situação que nós estamos vivendo, e você poder ter argumentos de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 15 do capítulo 33 de Isaías. Todos juntos? Uma só voz. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Vamos ver o versículo 16? Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Pega a caneta e grifa isso na sua Bíblia. A justiça, o que anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão. Misericórdia. O que o povo hoje, o que nós estamos vivendo? Eles estão ganharam para subjugar nós com impostos, porque o imposto é para corrigir o roubo deles, porque eles roubam e põem ganho com opressão em cima de nós. O Brasil só vai sendo movido com ganho de opressão. Mais CPMF. Então ela disse, se não for passado o CPMF, eu vou aumentar os outros impostos que já existem. Vai quebrar mais empresas. Ganho de opressão. Porque já roubou tanto, já tirou os fundos, já fez desaparecer e quebrou tantas empresas. Então agora, para sustentar toda a folha de pagamento que precisa, vão tirar mais do povo. Porque agora é aqui a Bíblia está dizendo, o que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, fecha os olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas. Que Deus te abençoe, seja bem-vinda, querida. Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas verão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Amém? Vamos para frente? Abre em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Estamos estudando corrupção à luz da Bíblia. Que tema que é tão atual e traz tanta convicção cristã de vivermos segundo a palavra de Deus. Vale a pena obedecer para sermos vitoriosos. Aleluia. A Bíblia diz nesse versículo 33 de Isaías 15 que o ganho será certo, as águas serão certas, será guardado aquele que rejeita suborno. Eclesiastes capítulo 7, depois de Provérbios, versículo 7. Vamos todos juntos ler? Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Todos já acharam? Amém. Aleluia. Numa só voz. 1, 2, 3. Depois de Provérbios é o próximo livro, Eclesiastes. 1, 2, 3. Já. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Terrível. Misericórdia. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, o suborno corrompe o coração. Vamos falar sobre corrupção, sobre vários níveis do Brasil. Sobre a corrupção no funcionalismo público. Lucas capítulo 3.
O assunto, corrupção do funcionalismo público. Lucas capítulo 3, nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Pastor, eu preciso saber disso? Precisa. Para quando chegar o dia da tentação, você não sabe o seu dia de amanhã, e o que às vezes, funções, trabalho, outras coisas podem vir para te corromper e te tirar da obediência à palavra de Deus e trazer ruína. Então é bom nós meditarmos aprendendo com Deus as coisas certas. Lucas 3, versículos 12 e 13. Todos juntos numa só voz? Todos acharam? Amém. Vamos lá? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Amém? Amém. Versículo 14 diz assim: Também soldados lhe perguntaram: E vós, que faremos? E ele lhe disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Esse texto está falando sobre a pregação de João Batista, e ele está dizendo aqui que as multidões interrogavam, e ele também dizia que as multidões diziam assim: que havemos depois de fazer? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem não tiver, e quem tiver comida, faça o mesmo. Porém, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, perguntaram a João Batista: o que devemos fazer? Ele diz assim: não cobreis mais do que o estipulado. Nós estamos vendo isso no funcionalismo público. É X, mas se você não chegar junto, com coisa paralela, um caixa 2 na mão de quem está ali no poder para assinar algum papel, para liberar algum papel, a coisa não sai. O que a Bíblia falou aqui? João Batista está falando assim, ó: se você tem roupa, divide a túnica, reparta com quem não tem. Se você tem comida, divide também. E aí eles disseram assim, e os publicanos e republicanos sozinhos: então, mestre, o que nós havemos de fazer? Eles estavam para ser batizados, e eles perguntaram assim: o que nós havemos de fazer? E o João Batista fala assim: não cobreis mais que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Os soldados, eles eram atiçados ao suborno na época de Jesus. E aí o que João Batista ensina a eles? Ele disse: João Batista, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso ganho, com o vosso soldo. Funcionalismo público sendo corrompido na luz da Bíblia está dizendo que não deve ser mais do que o estipulado. É X? É X. Então, por que nosso país não está assim? É momento de nós clamarmos por isso. Vários assuntos aqui vai desdobrar a sua oração. Vai trazer tanta coisa para você orar, porque você vai dizer: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Quantos oraram assim já? Todo mundo ora assim. Senhor, traz um socorro para a nossa nação. Você só esqueceu que tem esse probleminha lá no Detran, você tem esse probleminha. Me ajuda aí, vai falando em outros lugares. Aonde mais tem probleminha? Na justiça. Como é que fala? Mas falo que não tem probleminha, é mais fácil. Acho que não tem, né? Olha, libera esse papel aí para aposentadoria. O que você quer, meu filho? Vai lá e assina isso, não é? Quem mais? Qual outro exemplo de corrupção? Me ajuda, gente. Policial. Você quer ser liberado? Me dê aqui, ó, 500 pílulas. Policial de trânsito, Polícia Rodoviária Federal. Droga na mão, fiscal. O que mais? Nossa, tem que dar um laudo. Vou dar favorável. Lembra daquela, estou perguntando para vocês lá no perito, lembra daquela boate Kiss? Quanta gente morreu lá? Alguém que... João Batista foi arguído por soldados e por republicanos. O que a gente tem que fazer? João Batista está dando uma lição para eles: não cobre mais do que o estipulado, e contente com o vosso soldo, com o que você ganha por direito, e fique nisso, sério com isso. Eu vou dizer uma coisa: para de cobiçar algo a mais, porque deixa eu dizer, Deus é especialista em multiplicar. Uma sementinha de uma, ele faz ter rendimento para 100%.
multiplica para 30%, para 60% e para 100%. Aí você fala assim, como é que eu ganhei isso aqui? Não foi roubando, isso aqui foi milagre. Milagre não explica, só vive. Quem está afim de viver milagres? Glória a Deus. Está lá fora, traz para cá para assistir. Não tem jeito das crianças subirem e assistir nada, né? Amém. Vamos para frente. Sobre corrupção policial, está aí o versículo 14. E também os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos agora ver corrupção no poder judiciário. Meu Deus, tem isso na Bíblia, pastora? Tem. Abra aí, Deuteronômio, no capítulo 16. Esse estudo é maravilhoso, porque você começa a perceber que você tem que orar muito, muito mais, até para você ter o seu direito garantido por Deus. Ninguém vai me subornar não, porque eu vivo segundo a palavra. Eu não vou ser vítima de suborno para ter aquilo que é meu de direito. Então você está estudando a Bíblia e depois você vai poder pegar esses versículos aqui e declarar a palavra sobre determinadas áreas da sua vida que o inimigo está tentando te roubar. Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 19 e 20. Vamos todos juntos ler? Isso é sobre corrupção no poder judiciário. Todos numa só voz, versículo 19 e 20. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possua em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Qual é o título desse capítulo aí, desse pedacinho? O que está escrito aí? Deveres dos juízes. Então agora você está descobrindo que você tem que orar pelos magistrados. Você tem que orar pelos magistrados. Você tem que declarar a palavra do Senhor sobre os magistrados. Tem que declarar, e temos que orar pelo nosso querido irmão Sérgio Moro. Ele é servo de Deus da Igreja Batista lá de Curitiba. Ele é diácono, é um obreiro do Senhor. E Deus está usando de um servo de Deus para fazer justiça. Glória a Deus. Assim como Deus levanta do nada alguém que ninguém conhecia, para que Deus pudesse trazer à tona todas as coisas. Hoje eu vim orando com meu marido dentro do carro. Há de levantar um governante que ninguém conhece e que o Senhor vai colocar o desejo de nação, de pátria, para essa nação ser uma nação curada, sarada, e vai governar com equidade, com justiça, assim como foi Ezequias, tirou os postes ídolos, abriu a casa do Senhor, instituiu o jejum na nação e declarou: essa terra é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio que esse tempo é o tempo de maior revolução espiritual na nossa nação. E nunca mais será como antes. Quem crê? Não pense o contrário, porque se você pensar o contrário, você está pensando como os portugueses, você está pensando como os coronéis, que antes era no cabresto, era subjugado na opressão. Amém? Vamos lá? Então, não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Versículo 18, todos juntos numa só voz. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julgue o povo com reto juízo. Muitos agora estão se dividindo. Tal atitude foi errada, tal procedimento foi errado. Mas aqui quem está fazendo o reto juízo agora é Deus. Deus tomou o controle dessa situação e eu creio que o reto juízo vai vir de Deus. E nós temos que orar: Satanás, você vai sair de lá, da mente dos promotores, dos juízes, no Supremo Tribunal Federal, não vai dividir pensamento de ninguém. Nós temos que orar por isso, porque vão julgar com reto juízo. Assim está escrito na palavra, e assim nós estamos profetizando que agora vai vir o reto juízo. Amém? Abre em Êxodo 23, 8. Êxodo capítulo 23, versículo 8.
Quem dá glória a Deus? Como é importante lermos a palavra de Deus e procurar vivê-la, porque é paz e tranquilidade na nossa vida. Capítulo 23 de Êxodo, versículo 8. Deveres dos juízes. Vamos lá? 1, 2, 3, todos juntos? Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte a palavra dos justos. Amém? Amém. Muita coisa falando que não deve aceitar suborno. Provérbios 17, 23. Nós estudamos o ano passado sobre os juízes de Israel, porque nós lemos esse texto agora, o último, em Êxodo. Êxodo 23, 8. Quem eram dos juízes? Vocês lembram? Josué. Pastor Saulo. Josué. Sansão. Samuel. Quais eram os outros juízes? Débora. Mas aqui está falando que Deus estava determinando a eles: não aceitará suborno, porque Deus queria fazê-los ser instrumentos de Deus. Não pode contaminar. Provérbios 17, 23. Vamos lá? 1, 2, 3, todos juntos? O perverso aceita suborno secretamente, para perverter a vereda da justiça. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. Nós estamos lendo corrupção no poder judiciário. Vou ler de novo. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter a justiça, as veredas da justiça. O caminho de justiça era para cá, mas eu ganhei um apartamento, ganhei um sítio, uma casa na praia. Gente, ontem... Não, vamos para frente, depois a gente conversa. Isaías capítulo 5. O que os juízes devem estar sendo tentados aí? Para perverter a justiça. Capítulo 5 de Isaías, versículos 22 e 23. Glória a Deus. 1, 2, 3, todos juntos. Isaías 5, 22 e 23. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Quantos trabalhadores tiveram o seu direito negado, porque às vezes alguma empresa foi lá e comprou juiz numa causa grande? Quantos tiveram o seu direito na justiça pervertido, porque alguém aceitou lesar? E quem aceitou o suborno é na esfera da justiça, os juízes, os magistrados. Queremos dizer que ainda há muitos que não aceitam, mas nós conhecemos casos, podemos nem enumerar aqui. Eu conheço casos, partilha, coisa de herança, vamos lá, me ajuda a falar aí, direitos de trabalhador, causas de indenização, e aí vai fora. O que está falando aqui? Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Salmo 82, de 2 a 5. Salmo de número 82, nós estaremos lendo os versículos de 2 até o 5. Vamos lá, todos juntos? Versículo 2. Até quando julgareis injustamente e
tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Para até aí. Aqui, como é o título desse salmo? Increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes, suborno no poder judiciário. Até quando julgareis injustamente? Isso aqui na época de Davi, oração, salmo de Asaf, já existia. Coisa tão antiga. Você estava pensando, Senhor, isso é coisa moderna, né? O povo descobriu uma forma mais rápida de ficar rico. Não, é muito antigo. E está tão antigo que está na Bíblia. Você está surpreso de ver tanto texto sobre isso? Quem está surpreso com isso? Se prepare, tem mais. Levíticos, capítulo 19. Vocês estão percebendo que nós temos textos no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o pastor aqui na minha está assim, o salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Injustiça. Toda vez que você está orando pelo nosso país, ore pelos magistrados, ore pelo STF, ore pelo STJ, ore pelos juízes de primeira instância, de segunda instância. Irmãos, nós precisamos orar. Se Deus começar a trabalhar numa classe de pessoas da nossa nação, vai começar tendo justiça da forma reta. Por que nos Estados Unidos não pisa no pé do cachorro, não? Senão você está no sal. Você chutar um cachorrinho lá, você está perdido. Se cortou o cabelo enginhou, pintou o cabelo enginhou, meu Deus, é uma causa de indenização e vem com reto juízo. Qualquer coisa da indenização. Não precisa de muito para provar. Só o fato da pessoa que está sendo lesada contar, ela não estaria contando de graça. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso está na Bíblia. Procura o texto para mim. Vamos lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 15. Levíticos 19, versículo 15. Levíticos é um dos livros aí, logo depois de Êxodo, do Pentateuco, os 5 primeiros livros dos mandamentos do Senhor. Vamos lá. Salmo 33, 12, daqui a pouco a gente lê. Levíticos 19, versículo 15. Todos uma só voz, 1, 2, 3, já. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, nem com justiça julgarás o teu próximo. Quem dá glória a Deus? Aleluia. Salmo 33. Deixa ele para o final. Guarda aí, 33, 12. Deixa para o final. Vamos falar sobre corrupção entre os poderes. Malaquias, capítulo 7. 7, está errado isso aqui. Não tem. Essa referência está errada. Eu escrevi errado. Fico devendo esse texto, irmãos. Sobre corrupção do poder executivo. Abre Isaías capítulo 1, versículo 23. Aleluia. Isaías capítulo 1, versículo 23. Corrupção no poder executivo. Vamos todos ler numa só voz? Todos juntos? 1, 2, 3. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Misericórdia. Quem são os príncipes?
são os governantes. Poder executivo, quem governa, quem administra. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno, corre atrás de recompensas, não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa da viúva. E aí eu acho interessante que aqui está falando julgamento e redenção de Jerusalém. E no versículo 24, olha o que Deus fala. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Isso é inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião, se você quer ter esse nome na sua vida, esse título, que você é religioso, se você diz que você tem religião, então a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. A Bíblia diz que a verdadeira religião é essa. Quem gosta de ser religioso? Eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Eu presto adoração ao meu Jesus. Nós prestamos adoração ao nosso Jesus que morreu por nós. E nós estamos aprendendo com Ele. Por que a gente se reúne? Porque a gente aprende com o Pai. Qual é a criança que não aprendeu com o Pai? Escovar dente, tomar banho, comer, falar. Não é não? Criança aprende com o Pai. Nós estamos aqui para aprender com o nosso Pai Celestial. Então nós não temos religião. Quem tem religião é os religiosos. Mas eles não cumprem a lei de Deus. Por isso nós procuramos cuidar daqueles que estão órfãos, daqueles que são viúvas, e procurar trazer sustento a eles na medida que eles precisam. Tem pessoas que estão desamparadas totalmente. Se todo mundo atentasse para essa verdadeira religião que Jesus falou, muitos não estariam aí, na sarjeta. Perdeu o marido, Conheço tantas histórias, não vou entrar porque eu não quero desvirtuar o assunto. Mas eu conheço viúvas que viveram 40, 50 anos, o marido não acertou os papéis. O dia que ele morreu, estou doente, eu já sou uma pessoa idosa e não tenho direito a nada. Por isso que quando a gente fala assim, tem que casar no papel, que a lei de Deus é essa. Dê proteção aos seus filhos, dê proteção à sua mulher. Os homens têm que fazer a coisa direita, correta, porque é mandamento de Deus. Eles são sacerdotes para cuidar da sua casa. Esse negócio de ajuntar é do maligno, porque a mulher, ela é virtuosa para sustentar a casa. Se não deu a ela direitos e garantias, isso aqui está roubando. Esse é suborno, porque eu não quero deixar nada para ela. Está roubando, gente. Não, assim eu vou enriquecer, porque depois, se não der certo, eu vou ter que dividir e vou ficar pobre. Gente, na relação matrimonial já tem corrupção. Porque o diabo colocou isso na cabeça dos outros, a gente faz o seguinte, a gente experimenta. Se der certo, a gente continua. E se der certo, a gente continua, depois a gente casa. Nunca casa. Que bom que os que já casaram e sabem do que eu estou falando. Vamos para frente. Provérbios 29, 4. Corrupção no poder judiciário. Toma nota aí. Provérbios 29, versículo 4. Vamos lá, todos juntos? Uma só voz, 1, 2, 3, agora. O rei justo sustenta a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Aí você fala assim, meu Deus, é tudo isso que nós estamos vivendo. Um transtorno só. O produto poderia ser, por exemplo, chega nos Estados Unidos, um produto custa $20. Aqui custa 200. Tem um creme que o Daniel usa, $16 lá. Ou você tá viu? Promoção também entra por 10. E aqui é 280. 290 e poucos. Você usa, você sabe. Irmãos, será que a gente não tem que começar a clamar Jesus e nós não aceitamos esse imposto? As nações não são subjugadas debaixo dessa opressão. Chega. Olha quanto custa um carro. Aí você vai lá e fala assim, meu Deus, é metade do preço. Menos da metade. Talvez você está aqui ouvindo tudo isso assim, não tem jeito. Tem sim, se você estiver à luz da Bíblia e falar assim, aqui o Senhor já revelou quem eles são.
Levanta agora uma saída de escape e coloca a nação justa para reinar. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, me buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Jesus está pronto, Deus está pronto a fazer. Mas aí a gente vê corrupção. Vamos por partes. Até às vezes, naqueles que deveriam estar clamando a Deus. Mas aqui Deus está falando, olha, versículo 4: o rei justo sustenta a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Vamos falar uma coisa? Não seria justo a nação sustentar um plano de saúde, a saúde com atendimento para todos, de excelência? Se as nações conseguem, por que aqui não? Eu estou dizendo isso, pastor, então nós nem vamos ver esse dia. Então comece a clamar por causa dos seus filhos. Antigamente a escola pública era melhor que a particular. E hoje o ensino da escola pública está uma tragédia, ensinando crianças de 8 anos a saber todos os tipos de sexo. Vocês sabiam disso? É um absurdo. Como é que vai ser a convivência dos nossos filhos? Presta atenção que eu vou falar aqui. Não, meu filho estuda numa escola particular. Está blindado. Não, não está blindado, não. Porque quando o seu filho sair, ele vai entrar na universidade. E ele vai estudar com quem foi pervertido lá na infância, porque o governo estimulou a perversão. Sem conhecimento, na inocência, sendo vítima da violência. A voz que não sabe gritar, de uma criança que não sabe o que é o certo e não sabe dizer o que é não, sendo alvo de uma depredação moral. E seu filho vai ter que conviver lá na faculdade, lá no meio do trabalho. O sangue de Jesus apura. Para pensar nisso. Os níveis de podridão, gente, não é só aqui, é muito maior. Porque vai ser famílias com procedimentos totalmente desastrosos. Famílias que não terão limite para essas coisas do pecado. Como é que vai ser as gerações futuras? Nós temos que clamar. Vamos lá. Corrupção no poder executivo. Provérbios 16, 12. Provérbios 16, capítulo 12. Vamos todos juntos ler? Todos já acharam? Quem não achou, diz misericórdia. Aleluia. Provérbios 16, 12 diz assim: 1, 2, 3. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Sobre corrupção entre os assessores, Provérbios 25, 5. Se você deseja ser um assessor, se você deseja ser assessor do seu diretor, se você deseja ser assessor de um presidente de uma empresa, se você quer estar ali como Josué, como José foi, vamos ver? Corrupção entre os assessores. Vamos ver o que a Bíblia diz? Você jamais pensou que teria alguma coisa a respeito disso? Pois aqui tem. Aleluia. Provérbios 25, 5 diz assim: tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se formará na justiça. Enquanto eu estou lendo esse versículo, sabe o que está vindo na minha mente? Lembra da história de Esther? Que Ramã era o comandante de exército, assessor do rei Assuero. Que Ramã o assessorou erradamente, visando destruir Mordecai. Mordecai era o representante da nação de Israel. E ele diz, ele estimula, assessorando erroneamente, com intenção para destruir, o decreto do rei para matar todos os israelitas. E mataria a rainha. E o que Deus fez? Arrancou toda a mentira, usou da Esther, mulher sábia. Entra no jejum, e ela falou assim: eu vou me declarar que sou judia, que sou hebreia,
E a graça de Deus vai ser comigo. E eu vou, olha, eu estou arrepiada aqui. E Deus arrancou aquele assessor à espada, ele foi morto. Quantos aqui José são escolhidos para ser assessor de alguém? Assessorar com justiça e equidade. Deus colocou meu esposo para assessorar o primeiro comandante Bueno da Força Aérea. E quando terminou, todos foram sendo promovidos e indo para comandar outras coisas. E ele foi ficando. Agora você vai ser assessor do próximo que vem. Na assunto da aviação civil. E aí foi assessor tanto do brigadeiro Bueno quanto do brigadeiro Sainz. Eu disse, meu Deus, eu fui virando para ele e disse assim, desse jeito você não vai sair daí nunca. As missões especiais estão passando e todo mundo só quer no celular e só sobrecarregado, fazendo o trabalho dele e o trabalho de outros setores, que foi o que eu falei semana passada. Quando a gente pensa que tem que ser cabeça, tem que ser o 01, não. Você não precisa ser o 01. Você pode ser o último. Manda para um fulano que o fulano sabe resolver isso aqui. E aí tem gente que fala assim, eu estou sobrecarregado no meu trabalho, eu faço trabalho para 3 e ganho para 1. Porque você já é cabeça lá. Aguarda que Deus promove. Promove ou não promove? Promove. Irmãos, corrupção nos assessores. Tem que orar pelos assessores do próximo presidente que virá. Porque muita coisa. Quem é que governava o Brasil? Todo mundo diz. José Disseu era o assessor. É o Ramã maligno do lado do rei Assuero. E a gente pega isso na Bíblia. Então olha quanta coisa, pastor, eu nunca imaginei que eu ia ter tanta coisa agora para orar. Agora eu acho que 30 minutos orando pelo Brasil é pouco. Vou ter que orar pelos assessores, vou ter que orar pelos juízes de primeira instância, de segunda instância, pelos promotores, pelo STF, pelo STJ, pela Câmara. Agora é coisa demais. Vamos para frente. TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Você já orou por tudo isso? Diga a verdade. Não, né? O meu povo está sendo corrompido e destruído por falta de conhecimento. O que Amós fala? O profeta Amós não fala isso? O meu povo está sendo destruído porque eles não conhecem o que eu já decretei, o que eles têm que orar. Olha isso, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu estou toda arrepiada. Glória a Deus. Abra a Bíblia aí agora em Isaías 10. Corrupção no poder legislativo. Isaías capítulo 10. Quando eu entrei na Força Aérea, minha função seria farmacêutica bioquímica, mas com 2 meses que eu estava lá, eu tive uma atitude num plantão. Não posso falar, né? Porque está sendo gravado. Eu tive uma atitude num plantão ultra radical. Radical demais, para um aspirante tomar. E aquilo chegou nos ouvidos do diretor, um general de brigada. Eu, da Força Aérea, trabalhando num hospital cuja as 3 forças trabalhavam juntas. Exército, Marinha e Aeronáutica. A pior coisa que existe. Cada uma com uma rigidez diferente. E eu da Aeronáutica, tenente, aspirante, nem tenente era, nem oficial era. Aspirando alguma coisa. E trabalhando num hospital cujo diretor era de exército. E eu tomei uma atitude muito radical. Tinha 3 rapazes fumando maconha do lado da casa do general. E eu mandei a polícia vir e levar. Eu não sabia que aqueles garotos ali eram filhos de oficiais superiores. Mandei levar. Não está previsto isso aqui no quarto. Só a pastora já é ligadora há muito tempo. E o general ficou querendo saber quem era essa oficial daquele plantão de domingo. Eu estava tão irritado porque eu queria estar na igreja, eu estava lá. Aí veio essa, tenente, o que a gente faz? O sargento falou assim, chama a polícia. A senhora quer que chama? Para ele chama. O que a senhora quer que faça? A polícia está aí. Vai lá, faz a ficha dos 3 e leva. Não estou falando coisa com coisa. São de menores? Melhor ainda, pode falar. O que acontece? Aí eu cheguei para o sargento e disse, o que acontece como de menor? Eles vão fazer a ficha e depois soltam. Então deixa eles levar esse susto. Eles levar esse esfregão. E aí no dia seguinte, estou lá eu passando o plantão, vem o general na minha presença. Qual o seu nome? Onde você trabalha? Minhas amigas falaram assim, Miriam, hoje você vai estar presa, com certeza. Olha o tanto de gente aqui, ele não quis nem conversar com os coronéis que estão aqui, que são superiores de dia, que está entrando de plantão.
Porque assim, é um coronel chefe da equipe. Aí vem a tenente, que é a chefe do serviço. E aí vem todo, né? Sargentos, cabos, soldados, suboficiais, debaixo da tenente, no comando da tenente. Mas quem está comandando a tenente tem que ser o coronel. E o coronel fica só em casa, trabalha ali, depois ele vai para casa, mas quem fica no plantão 24 horas é o oficial. Então ele perguntou assim, qual é o seu nome? Onde você trabalha aqui? Qual que é o seu expediente no hospital? Aí eu falei. Aí ele estava na minha presença, eu tremendo, né, suando frio. E depois passei o plantão e fui para meu setor. Quando eu cheguei no meu setor, o telefone está tocando, tenente, estão chamando a senhora na sala dos chefes. Eu falei, o que houve? Aí ele desabou a rir na minha presença e falou assim, Miriam, o negócio é o seguinte, a partir de hoje você não trabalha mais aqui. O que eu fiz? Eu estou sendo demitida? Não acredito, o que eu fiz de errado? Não, a partir de agora, larga tudo que você está fazendo, sobe correndo no gabinete. Você vai trabalhar com o diretor. Eu falei, eu sou farmacêutica bioquímica. Eu não sei trabalhar lá. Nem sei me apresentar para ele. Não, você já passou pelo treinamento, você já sabe como é. Meu Deus, não encontrava nenhum colega oficial para me falar tudo que eu tinha que me apresentar, ficar em forma, falar toda a ladainha, né? Apresenta-se, pronta para o serviço. Tem todo um ritual, toda uma sequência certa de se apresentar para o oficial general. Veja bem, eu sou uma aspira. 2 meses que eu tinha acabado de chegar. E ali falou assim, esse cargo é um cargo de confiança. E a partir de hoje, as recomendações foram mais que excelentes sobre você. E a partir de hoje você é exclusivo do gabinete, só trabalha se o gabinete funcionar. Só de segunda a sexta. E ali eu passei a ser uma assistente do general. Mas começou aonde? Lá, naquilo que era justo, reto, com equidade. Ele não falou, mas uma amiga depois falou assim, Miriam, foi isso aí que te selecionou. Eu fiquei livre de todos os plantões e pude estar na igreja todos os domingos. Quem dá glória a Deus? Vamos ver então, corrupção do poder legislativo, Isaías 10, do versículo 1 ao 4. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. É Isaías 10, 21 a 4? Desculpa. E por incrível que pareça, fala de filhos corruptores na nação de Deus quis que eu lesse Isaías 1. Toma nota do 1. Irmãos, Deus falou, não falou? O que Deus queria? Falar 2 vezes. Capítulo 1 de Isaías que eu li, no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Vamos agora em Isaías 10. Vocês tomaram nota de Isaías 1? Deixa eu falar aqui uma coisa. Não correu aí um vídeo, né? Daquele que está sendo acusado agora, do nosso ex-presidente, falando que o povo de Deus é o povo que tem fome e quem dá comida é Ele. Vocês lembram disso? Ninguém recebeu isso? Eu estou sem telefone, estou sem celular. Mas se eu achar, se o meu telefone recuperar, eu vou mandar. Ele criticou, ele zombou daquele que dá chuva para dar alimento e aquele que dá provisão para o necessitado. Ele disse assim, vocês que são crentes, vocês ficam pedindo a Deus, mas quando o povo de vocês está com fome, quem dá comida sou eu. Aí aqui, pega esse versículo, porque esse versículo não estava previsto eu ler. E Deus está falando aqui, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor,
blasfemaram do Santo de Israel. É uma blasfêmia contra o próprio Deus. Quem mandou esse vídeo foi o pastor Silas Malafaia. Eu recebi na época. Vamos para frente. Isaías 10. Quem está gostando de saber de tudo isso? Versículo 1 de Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas. Nós estamos falando sobre corrupção no poder legislativo. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas, roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrando-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Está aqui a sentença: nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Quantas leis estão, projeto de lei para ser aprovado, de coisas absurdas, quantas coisas que Magno Malta e outros servos de Deus conseguiram bloquear lá. Se tem governantes, se esses que nós estamos falando que são servos de Deus, se tem coisa errada na vida deles, mas pelo menos eles estão lá dentro da Câmara e estão sendo servos de Deus para saber o que se rola, para saber o que acontece, para nós clamarmos e nós pedirmos a justiça de Deus e eles bloquearem. Nós temos que orar por eles. Temos que orar por eles, independente se eles são falhos. Independente se eles são falsos, mas eles conhecem a Bíblia, eles podem ser instrumentos de Deus. Deus não usou a mula para falar com o profeta. Alguém precisa descobrir. Então está aqui: poder legislativo, corrupção de empresários. Ezequiel 22. Tenha um pouco de paciência, irmãos, com o horário, nós já vamos concluindo, mas ainda tem alguns textos que eu gostaria de compartilhar. Ezequiel 22, de 12 e 13. Aqui diz assim: no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração de práticas, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti, estará firme o teu coração, exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti, estará firme o teu coração. Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, disse e farei. Aqui fala: no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste. Quem é que tem lucros? Empresas. E aqui está falando sobre empresas que extorcam com exploração do próximo. E aqui Deus está falando: por acaso vai ficar firme o teu coração? E estará forte as tuas mãos nos dias em que eu vier tratar contigo? Provérbios 16, 8, rapidamente, seja mais ágil aí para a gente acelerar. 16, versículo 8 diz assim: melhor é o pouco, havendo justiça, do que haveres rendimentos com injustiça. É aquilo que eu falei: tem sementes que vai produzir uma multiplicação para 100%. É a sua fidelidade ao Senhor que vai te enriquecer. Provérbios, capítulo 16, versículo 8. Melhor, vamos todos juntos ler esse versículo? 1, 2, 3. Agora: melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 22, 16. Versículo 16 diz assim: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerás. Ai, meu Deus. Vamos falar de algumas empresas que nós estamos vendo? Que triste
ver grandes executivos, homens milionários. Eles não precisavam estar passando essa vergonha. Eles não precisavam estar debaixo de cadeias. Odebrecht, OAS, Luiz Estepe, que é o Andrade Gutierrez. Mas ele perdeu bilhões em 9 dias. Olha o que a Bíblia está dizendo. Provérbios 22:16. Amanhã você pode ser um desses ricos. Você crê? Eu creio. Eu conheço tanto testemunho de gente que não tinha nada e se tornaram milionários. Eu conheci isso nas reuniões de empresários da Doné. Pessoas de testemunhos assim extraordinários que o dízimo passou a ser 300 mil, 400 mil. Facinho. A oferta de sacrifício foi de 400, de 300. No ano seguinte que eu fui de novo já era de 600 mil. A oferta de sacrifício. Uma ofertinha que deixou lá. Para as nações da China receber Bíblia traduzida. Isso aqui é para converter aqui em Bíblias. Está aqui, pastor. Estava lá no cheque, pastor. O líder da DONEP, da Associação de Homens de Negócios do Evangelho, apresentando, está aqui, ó. E ele, vem cá, meu irmão, um empresário servo de Deus. Aí ele falou assim: irmão, vocês lembram que meu testemunho é esse? Eu não tinha nem onde dormir, a goteira caiu em cima do meu colchão. E Deus foi me trazendo a mudança. E hoje, estou deixando aqui para a glória do Senhor, para a obra do Senhor crescer. Apenas uma oferta, não é o meu dízimo, 600 mil. Mas se você vai chegar a esse patamar, lembre-se disso aqui. O que oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. O que dá ao rico, certamente empobrecerá. Essas pessoas, essas empresas, elas não precisavam disso. E elas foram vergonhosamente escarnecidas, desacreditadas. Negócios astronômicos caíram por terra. O que serão deles? Corrupção de juros abusivos. Provérbios 28, versículo 8. Vamos todos juntos lermos uma só voz? O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que significa? Você vai ajuntar e ainda vai ter que dar para os pobres. Vai ter que devolver. O que a Bíblia fala? Que Deus tira da mão do rico, do ímpio e põe na mão do justo. Não é assim? Olha aqui. O que ganha, cadê o versículo? Versículo 8. O que aumenta os seus bens com juro e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Então, peraí. Quem se compadece do pobre? Alguém que dá ao pobre. Esse que dá ao pobre vai receber a riqueza do que ganhou com a ganância. É você, sendo servo de Deus, sendo reto, sendo justo, que vai receber essa riqueza para dar para o pobre. Sabe quando você é liberal? Eu sou liberal. É para ir lá na rua, lá no glicério, para ajudar os moradores de rua? Não, eu posso fazer até um pouco mais. Vocês estão pensando nisso, eu estou podendo fazer até um pouco mais. A Bíblia está dizendo que aquele que ganha de forma com ganância, com juros, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Está ajuntando para você, se você serve a Deus retamente. Amém? Vamos para frente. Corrupção nos direitos do trabalhador. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Digno ao trabalhador do seu salário. Não é assim? Não? Não é assim? Sim. Com certeza. Sim. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Quem já achou? Amém. Todos numa só voz? Pode ler com o pastor Fábio. O Senhor Todo-Poderoso diz aos... 1, 2, 3. Pausadamente, vamos lá? 1, 2, 3. Malaquias 3, 5. Com o pastor Fábio. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los. Não. Chegar-me. Vamos lá? Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão,
torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então chegar-me-ei a vós outros para juízo. Você estava em outro lugar, meu irmão. Certo? É a mesma palavra? O Senhor Todo-Poderoso, vocês falaram no final, o meu falaram no começo. Então leia aí. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-lo. Darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, os que negam o direito das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros que vivem com vocês. Misericórdia. Torcer o que defrauda o salário do jornaleiro. Colossenses 4. É tão sério. Nós temos que dar aquilo que é o reto e justo para aqueles que trabalham. Você que tem empresa ou que pensa em ter, não se esqueça disso, porque você tem que reconhecer aqueles que estão trabalhando junto com você. Colossenses 4, versículo 1 diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém? Amém. Levíticos 19, 13. Estamos na reta final, só falta um tópico aqui para lermos. Levíticos capítulo 19, versículo 13. Levíticos depois de Êxodo. Quanto texto falando sobre corrupção, meu Deus, sobre suborno. 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Sabe aquele negócio de ficar segurando salário? Olha, eu tenho que entregar. E fica segurando. Não é de Deus. Você tem que receber? Recebe logo. Está aqui. Amém? Amém. Não, como é que é? 19, 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Tem outra coisa. Gente que tem que ser ressarcido no trabalho. Quem já passou uma situação difícil com relação a isso? Nunca é ressarcido. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Tem um montante pendurado, biblicamente, totalmente errado. Prestação de contas. Está aqui, você gastou, está aqui, recebeu. Eu faço isso aqui para nossa irmã. Minha irmã, o que você está aí? Estou te devendo. Me fala logo. Quando esquece, Sônia, pelo amor de Deus, cadê? Não é? Por quê? Porque o certo é resolver logo. Pedi alguém, eu compro material para fazer uma pizza. Me dá esse negócio logo, quero te pagar. Olha. Nós temos que atentar nesses detalhes, porque a Bíblia fala. Amém? Corrupção com lucros desonestos. Oséias. Vamos lá em Oséias. Onde é que está Oséias? Apertou. Oséias é depois de Daniel, depois de Ezequiel. Oséias capítulo 12. Versículo 7. Vamos lá? Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Ai, irmãos, isso irrita. Você nunca saber o que estão te cobrando é o preço justo ou não é. Eu fui fazer a reforma do apartamento, que vergonha, na época. E, olha, umas 3 propostas de orçamento, uma variação assim, ó, absurda de valor. Um cobrando 300, outro cobra 200, e na verdade era 100 e pouco. É loucura. Balança enganosa. Está aqui, 17, versículo. Efraim, mercador. Jacó, modelo para o povo de Israel. Mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. Vamos lá, todo mundo? 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É o que eu acabei de falar. Nós não sabíamos que a Bíblia falava tantas coisas. Se você não sabia,
agora tem conhecimento e sabe como orar e clamar a Deus. Deuteronômio 25. Quem dá glória a Deus? A palavra é viva e eficaz e traz vida. Quem crê que a palavra traz vida? Quem crê que a palavra traz mudança? Aleluia. Quem crê que a palavra traz transformação de vida? Glória a Deus. A começar de mim e de você, pesos e medidas justas, corrupção com lucros desonestos. Vamos ver o que a Bíblia fala? Versículo 13 do capítulo 25 de Deuteronômio. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justa, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Como é que se aplica isso? Essa é uma medida de líquido, porém ela era usada também como medida para se referir à quantidade de farinha. E ali era rendimento deles, era o trigo que eles mediam, era aquilo que eles produziam na terra, eles tinham que medir para poder vender. E ali eles estão dizendo, ó, aqui em casa a gente mediu tanto, mas se for para vender, a gente disse que tem mais. E vamos vender e vai ganhar um lucro desonesto. Certo? Provérbios 11, versículo 1. E aqui eu acho interessante que Deus está falando que ter medidas desonestas assim é abominação ao Senhor teu Deus. Terás peso integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra. É muito sério. Provérbios 11, versículo 1. 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Tomaram nota? Amém? Provérbios 16, 11, o penúltimo versículo. Provérbios 16, 11. Todos numa só voz ou juntos? 1, 2, 3. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Ah, então Deus também criou o peso da bolsa. Criou. Pesos e medidas. Foi Deus que criou. Levíticos 19. É difícil voltar lá. Vamos lá. Levíticos 19. Aguenta aí, irmãos. 35 e 36. Vamos todos numa só voz? 35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, eva justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Abra sua Bíblia em Ezequiel 45, 13. Glória a Deus. 45, 13. Quando fala sobre a efa, aqui ó, fala dos deveres dos magistrados, dos príncipes, e aqui no versículo 13, esta será a oferta que, a vez de fazer de trigo a sexta parte de um efa de cada homer, e também de cevada, a sexta parte de um efa de cada um. Quem é que criou essa medida? Foi o próprio Deus. Eles viviam medindo até o que iriam ofertar. E vamos falar sobre isso, para a gente encerrar. Quantos de nós estamos escandalizados ou fracos por essa situação, às vezes, dentro da igreja? Graças a Deus, na nossa igreja, é na justa disciplina da orientação bíblica e não mais além disso. Eu fico feliz, vou falar aqui da Daniela, que um dia ela disse, que bonito que nós fazemos os chás e Deus proporciona tudo gratuitamente, sem ter ninguém ficando de fora. Oferecemos o melhor sem cobrar. Como é que vai ser amanhã quando a igreja for enorme? Eu creio
que se ela é grande, os ofertantes crescerem, os dizimistas crescerem, e a bênção é para todos. É para todos. É tão sério isso. Eu conheço uma família que uma família da minha família, foram para o Réveillon. E lá na igreja, lá em Goiás, cobraram. E ao cobrar, o jantar de final de ano, 70 por pessoa. Você está esperando um banquete. Só que estavam em situações muito difíceis. Então meu primo pagou para os meus primos, para minha tia e tal. E resumo da história. Ela, na situação tão difícil, ela começou a passar mal durante o dia, ela não pôde participar. E claro, pagou. Está pago. E se não aparece? Não tem como pegar o dinheiro de volta. E os que foram, saíram reclamando, disse que foi uma comida horrível. É muito sério. Trazer opressão ao órfão, à viúva, aos que não têm, não é de Deus. A igreja foi feita para isso, somarmos esforços e fazer para todos. Aprendi isso com os meus pais, aprendi com os outros meus pastores, e eu tenho essa visão. Quando no início da igreja, ele iniciou uma proposta de bazar para vender, eu falei assim, em nome de Jesus, a nossa igreja não vai precisar, será doado. Mas eu também reconheço que é bênção para outras pessoas quando fazem. Às vezes parece que se eu colocasse R$1 em cada peça, acho que teria saído tudo. Seria talvez mais rápido, porque a nossa cultura é assim. Mas aqui nós estamos vendo todos os níveis de corrupção no governo, e nós temos que ter cuidado na igreja. Se você tem chamado para ser um líder, para ser um obreiro, aprenda com aquilo que é justo. Deus não sufocou ninguém, nem sacudiu ninguém para ser obediente nessa área. A viúva deu a única coisa que ela tinha, as 2 moedinhas. Ela deu aquilo, era tudo que ela tinha. E Jesus falou assim, de todos que doaram, que ofertaram, você foi a que deu mais. Mas quem mandou ela fazer aquilo? Foi espontâneo. Na nossa igreja eu louvo ao Senhor, porque temos caminhado e Deus tem dado promessas por causa que nós temos atentado para isso. Você nunca vai ver apelo, você não verá. Pode trazer pessoas para frequentar a igreja, para vir visitar, não terá apelo, além daquilo que a Bíblia apenas ensina. Ensinou, ministrou, agora é você entrar na obediência. Leva-se um tempo? Para muitos leva muito tempo, para outros é muito rápido. É isso que eu quero entrar na obediência e quero provar a Deus. Mas isso tem que ser moderadamente, porque o Satanás está usando disso para tirar muitos do caminho. Muitos estão deixando Jesus por causa disso. Jesus que tira dinheiro dos pobres, Jesus não tira dinheiro de ninguém. Ele não está precisando do seu dinheiro. É você que move o seu milagre se você entrar numa obediência. Senhor, eu oferto porque eu te amo, eu oferto porque eu te adoro, eu estou entregando porque o Senhor é tudo na minha vida. E eu quero provar o Senhor nisso. A Bíblia diz isso. Provai-me nisso. É minha liberalidade. A liberalidade agrada a Deus. Agora, opressão nessa área, na nossa igreja, em nome de Jesus, nunca terá. Quem crê? Quem crê que Deus é o Deus de milagre que traz socorro e suprimento. Nós estamos vivendo milagres a cada mês nessa igreja. A cada mês. E a igreja está de pé, está permanecendo fiel, está com tudo em dia e está com projeção. E você tem que dizer, se a igreja tem projeção, eu também já tenho. Porque eu sou um ofertante, eu sou um dizimista, eu sou um obreiro da casa do Senhor. Nesse momento, nós vamos ajoelhar, nem que seja de 10 a 15 minutos, irmãos, e nós vamos clamar. Quantas coisas você descobriu que você tem que orar? Aleluia. Sônia, põe só um louvor baixinho, e eu quero